Fala, meus queridos, professor Adilson aqui para estarmos dando continuidade às nossas aulas de geografia. O tema da nossa aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho, sobre alguns aspectos da geografia da China, Vamos estudar um pouquinho, tentar entender um pouquinho esse país, esse gigante localizado na Ásia. Gigante em várias escalas, em vários termos diferentes, podemos chamar a China de um gigante. Primeiro, a República Popular da China, que é o nome da China, República Popular da China, é na atualidade a segunda maior economia do mundo, é o segundo país com a maior quantidade de dinheiro do mundo, e é o terceiro país do mundo em superfície, é o terceiro maior país do mundo, e é a maior população do mundo. Então, quando eu digo que a gente pode dizer que a China é um gigante em várias áreas distintas, algumas de destaque são essas: território, população e economia. Vamos lá. Alguns aspectos físicos da China, A China tem o terceiro maior território do mundo. Fica atrás só da Rússia, do Canadá, ficando à frente aí dos Estados Unidos e do Brasil. E o território chinês, ele não é homogêneo, ou seja, ele não é, como é que eu posso dizer, não é igual. Na verdade, ele é bem diferente, principalmente no que se diz respeito ao oeste da China e ao leste da China, em termos de relevo, principalmente. Vamos lá. Você pode ver aí no mapa, tá o mapa em destaque, aí está em destaque a China. Você pode ver que a China, basicamente, ela é dividida em duas coisas. Ou ela tem áreas mais baixas de planícies, ou áreas de relevos de grandes altitudes. Você pode ver que a parte leste da China, ela é predominantemente de planície. A parte da China mais próxima ali, aos oceanos. E enquanto na parte oeste da China, você pode ver que o relevo ele é bem acidentado. Algumas das maiores cadeias de montanhas do mundo, principalmente. Você tem, por exemplo, o Himalaia, que tem um grande destaque em relação à altitude em comparação com outros lugares do mundo. Vamos lá. Quando se fala de hidrografia, a gente tem que entender que o território da China é extremamente grande, mas ela não é assim tão, como é que eu posso dizer, tão abençoada quando se pode falar em termos de disponibilidade de recursos hídricos. Um dos motivos disso também é o fato do seu relevo ser extremamente acidentado em quase a maior parte do seu território. E você tem aí em destaque os principais rios da China, que são o Rio Azul, o Rio Yangtze, o Rio Amarelo e o Rio Huanghe. Depois de muitas crises hídricas que aconteceram na China, o governo implementou um processo de transposição, que a ideia era levar águas do sul do país para o norte do país, com o intuito de abastecer a capital chinesa, que é Pequim. Grande parte dessa obra já foi concluída, mas ela continua em desenvolvimento. Tratando um pouquinho dos climas da China, você pode ver aí que a China tem em destaque o clima árido e semiárido, o clima frio de montanha, o clima subtropical, o clima temperado e o clima tropical de monções. Em destaque aí, a gente pode falar do clima frio de montanhas. Como vocês viram no mapa de relevo da China, ele está exatamente delimitado na onde tem as maiores altitudes, O clima subtropical e o clima temperado. Olha só o Trópico de Câncer aí ao sul do país, fazendo essa referência ao tipo climático. Localizado totalmente na zona temperada, o grande parte do território chinês apresenta uma grande diversidade climática, sofrendo influências, os principais influenciadores do clima na China: a latitude, a localização geográfica, o relevo e a continentalidade. E também podemos falar das monções, que a gente viu quando a gente falou de natureza da Ásia. População, A gente já sabe que a China é atualmente o país mais populoso do mundo. Alguns estudiosos dizem que a Índia tem um grande potencial para passar a China em poucos anos. Um dos motivos é esse daqui. Depois da Revolução Chinesa, a Revolução Comunista de 49, a população chinesa passou a crescer muito rápido, em relação, principalmente por causa do crescimento vegetativo. Grandes taxas de natalidade e taxas de fecundidade. E a população cresceu tanto que virou um problema até para o Estado, que implementou a política do filho único, que dizia que a população que vivia nas áreas urbanas, elas só poderiam ter um filho por
família. Não existia uma limitação para as populações que viviam em áreas rurais, mas em áreas urbanas as famílias eram limitadas a, no máximo, um filho. Aqueles que desrespeitassem essas leis viriam a pagar multas. A política do filho único ela perdurou na China até 2015, onde ela caiu. Mas ela ainda está muito arraigada aí nas mentes e na cultura popular da população urbana na China. E o custo de vida lá também não favorece famílias muito grandes em áreas urbanas. Em nenhum lugar do mundo favorece. Vamos lá, isso daí eu tirei, foi da Gazeta do Povo, né? É um dado referente a 2010. Você pode ver, ó, a China dobrou de população em 50 anos. E entre 2001 e 2010, ela cresceu cerca de 73 milhões de pessoas, quase 74 milhões de pessoas em menos de 10 anos. Isso é um crescimento muito alto, é maior do que muitos países têm em termos de população. Países pequenos, né? Mas é maior do que muitos países têm de população. Outro dado interessante que esse gráfico mostra é esse aqui, ó. Em 1990, a população da China que vivia em áreas urbanas era de cerca de 26% da população chinesa. Já em 2010, quase 50%, praticamente 50% da população vivia. Ou seja, você tem uma migração muito grande, campo-cidade, em um período de tempo muito curto. Isso fez com que as cidades chinesas crescessem muito. E como a gente sempre fala, muita gente, muitos problemas. Moradia, emprego, saneamento básico, acesso à saúde são grandes problemas nas maiores cidades chinesas. Vamos lá. Aí tem um mapinha, né, político da China com seus estados, algumas das suas regiões, e algumas regiões, como é que você pode dizer, que buscam a separação, né? São as regiões que estão em determinados conflitos, como Xinjiang, Tibete e Mongólia Interior. Agora o que mais nos interessa, né, que são os aspectos econômicos da China, que são aqueles aspectos que são os conteúdos que tendem a ser mais cobrados aí nas provas que vocês podem vir a estar fazendo aí. Quando se fala de China, se lembra principalmente, quando é cobrado em conteúdo de geografia, está relacionado à economia chinesa. Por quê? Por causa da dinâmica geopolítica que isso causa, principalmente no conflito ali da busca pelo mercado com os Estados Unidos. Esse ano de 2019 e 2020 foi marcado por sérios conflitos diplomáticos entre os Estados Unidos e China, um embargando a entrada de empresas no seu território, empresas que eram de outro. Quem acompanhou aí acho que é a Huawei, né, a empresa de celulares que foi proibida de se instalar nos Estados Unidos pelo governo Trump, que pode ter sido cortina de fumaça para outros aspectos dessa geopolítica entre essas duas maiores potências econômicas. A economia da China ela é muito diversificada, porém é dominada pelo setor industrial e também pela agricultura. Falando especificamente de agricultura, a China ela é o país do mundo que mais importa alimentos. Por quê? Porque é o país do mundo que tem a maior população. Antes da Revolução Chinesa de 49, a exploração do território era reservada a grandes empresas internacionais. Grandes multinacionais eram donas da economia chinesa. Elas se instalavam em território chinês, geravam riquezas e mandavam essas riquezas para suas matrizes. Mas quando a Revolução Comunista, né, aconteceu na China, eles expulsaram essas grandes empresas, se apropriaram de suas bases produtivas e expulsaram essas empresas do seu território. O governo ele se apropriou dessas empresas, expulsando os estrangeiros. Isso modificou completamente a perspectiva econômica da China. A gente pode perceber isso olhando o crescimento do produto interno bruto da China ao longo dessas décadas. Porque em 1979, a China era o 23º maior PIB do mundo, era o 23º país do mundo com a maior quantidade de geração de dinheiro, de riquezas. Só que em 1995, a China já era o nono. E em 2010 chegou ao segundo, ou seja, de 79 até 2010, ela saltou de 23º para o segundo país mais rico do mundo. É o segundo maior PIB do mundo, Produto Interno Bruto. Por quê? Por causa da forma como ela estruturou sua economia depois que ela se libertou dos estrangeiros que exploravam o seu território. Ao ponto de que em 2013 ela chegou a ser o maior PIB do mundo.
Hoje, Estados Unidos é o maior PIB do mundo, seguido muito de perto da China. Por isso que existe tanta tensão comercial entre os dois países atualmente. Porque a China está muito próximo de ultrapassar os Estados Unidos em termos de produção. Geração de riquezas, né? Lembrando que geração de riquezas e PIB não significa distribuição dessa riqueza para a população que vive no país. A maior parte da população chinesa vive com muito poucos recursos. Vamos lá. A indústria, né, que é o que merece destaque aqui na nossa aula. A China ela apresenta algumas condições básicas que são extremamente importantes para o seu desenvolvimento industrial. Ela tem matéria-prima, por exemplo, ferro, tungstênio, estanho, manganês, fosfato. Ela tem matéria-prima. Ela tem mão de obra barata, né? Mais de 1 bilhão de habitantes, são 1 bilhão de pessoas buscando emprego, que aceitam, na maioria das vezes, trabalhar por salários extremamente baixos, sem contar que a legislação trabalhista na China ela é completamente pífia. Ela tem mercado consumidor, se ela tem 1,3 bilhões de pessoas para trabalhar, ela também tem essa mesma quantidade de pessoas para comprar os seus produtos, ou um número muito próximo de pessoas que têm acesso à compra desses produtos que são baratos. São feitos com mão de obra barata, com matéria-prima barata, consequentemente são comercializados mais barato. Entre todos os tipos de produtos, celulares, roupas, utensílios domésticos, eletrodomésticos, eletroeletrônicos, todo produto que é montado, produzido na China, tende a ser mais barato devido ao que? A desvalorização da mão de obra. Lembrando que a moeda chinesa é extremamente desvalorizada, o que potencializa a sua capacidade de receber investimentos de países de fora. O que isso quer dizer? Se eu tenho uma determinada quantidade de dinheiro para investir, eu vou investir num país onde meu dinheiro vale menos, onde ele vale mais. Eu vou investir onde meu dinheiro vale mais, para eu poder potencializar esse meu lucro. E a China faz, na desvalorização da sua moeda, ela faz com que as moedas estrangeiras valham mais. Então, ela recebe mais desse investimento. Porque com menos, você consegue mais moeda na China, por exemplo. A China também tem muitas fontes de energia. Ela tem reservas de carvão, de petróleo, de xisto e energia hidrelétrica. Ela não é muito abençoada em potencial, em recursos hídricos, mas em potencial hidrelétrico, devido ao seu relevo, ela é abençoada, porque os rios que tem, alguns deles são muito favoráveis para a implementação de usinas hidrelétricas. Vamos lá. Para a gente falar da economia chinesa, a gente tem que entender isso aqui. Ó. A China se caracteriza como uma economia socialista de mercado. O que é isso? Ela é um sistema político estatal, o governo, que é controlado pelos líderes do Partido Comunista. A China ela só tem um partido político, é o PCC, Partido Comunista Chinês. Eles assumem a posição de defensores e interesses da nação e, ao mesmo tempo, eles exercem práticas capitalistas de mercado. Qual seria uma prática capitalista? Uma delas seria a superexploração da mão de obra. Você tem muita gente para trabalhar, então você pode pagar um salário muito baixo. Se você paga um salário muito baixo, você potencializa o lucro da empresa que está trabalhando ali. Apesar da China promover sua abertura econômica, o Partido Comunista Chinês, o PCC, exerce práticas autoritárias e ditatoriais. Por meio delas, impede a formação de outros partidos, ou seja, é um sistema monopartidarista, ou seja, o que quer dizer que só existe um partido político, é um partido único. Dessa forma, o direito à democracia e à liberdade de expressão praticamente não existem, já que não se pode escolher os líderes e não se pode reclamar do governo. Na China, a China é um regime comunista que utiliza-se de práticas capitalistas para o mercado consumidor, para gerar riquezas. Com isso aí a gente encerra a nossa aula aí básica aí um pouquinho sobre a geografia da China, tentando dar uma aprofundada principalmente nas áreas que eu considero mais importantes e mais relevantes e que vocês vão ser cobrados aí em provas de acesso a concursos com mais frequência, galera. Um forte abraço para vocês e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só comentar que a gente tenta ajudar da melhor forma possível.